Olá, boa tarde. 1h20 no Acre. Começa a última edição da semana do Gazeta Entrevista. Nesse primeiro bloco, eu converso com o deputado estadual Genilson Leite. Ele que ontem, digamos assim, teve uma participação estratégica no que se refere ao arquivamento da LDO. Primeiro, eu queria agradecer a tua vinda aqui ao Gazeta Entrevista, Genilson, e pedir para que você explicasse para nós que não acompanhamos assim com tanta assiduidade os bastidores ali da Assembleia Legislativa, o que aconteceu em relação à LDO? Quais foram os prejuízos que o Gabinete Civil, por falta de uma articulação mais eficaz, acabou proporcionando ali? Olá, Itaã, boa tarde a todas as pessoas que estão nos assistindo. Olha, o que aconteceu ontem na Assembleia Legislativa acerca do arquivamento da LDO foi simplesmente o uso do que diz o regimento interno da Assembleia Legislativa e da Constituição Estadual. A LDO, que é a Lei de Diretrizes e Bases, aliás, Lei de Diretrizes Orçamentárias da Assembleia Legislativa, do Governo do Estado, que já havia tramitado dentro do prazo previsto na Assembleia Legislativa, né? A sua tramitação levou algumas emendas, né? Essas emendas foram colocadas a partir de uma conversa com os poderes, Poder Executivo, Legislativo, Judiciário, Ministério Público e Defensoria. Nessas emendas, o governo, no primeiro momento, concordou, no segundo momento, quando a LDO chegou na Casa Civil, ele vetou. Aí... Ninguém entendeu o porquê que ele vetou. Aí... A conversa vai, conversa vem, o presidente foi lá, né, e chegou-se ao entendimento que nós iríamos derrubar o veto, né? O próprio líder do governo, que na época era o Tchê, né, e também o nosso presidente Nicolau, a decisão é pela derrubada do veto. Nós votamos pela derrubada do veto, derrubamos o veto do governador. Vai para o governador sancionar e ele não sanciona. E agora apresenta um segundo tempo dessa discussão. E aí o presidente da Assembleia promulga, né? Sancionou. Ele não tinha o que fazer, a não ser promulgar. Não tinha o que fazer. Então esse assunto estava encerrado. Tramitou dentro do seu prazo regimental, o que diz a Constituição e o regimento interno. O governo, não contente com tudo isso, resolve mandar um projeto de maneira extemporânea novamente para a Assembleia. Então já tinha perdido o prazo. Ele chamou de um ajuste da LDO. Um ajuste não cabia mais. Se o governo quiser fazer isso, tinha que fazer, né? Tem que fazer no ano que vem somente. Então, o que aconteceu na Assembleia ontem? Nós, olhando a Constituição, os dois deputados da oposição, deputado Roberto e deputado Edivaldo Magalhães, pediram a questão de ordem, eu estava presidindo a mesa, né, e eles pediram o arquivamento, e eu concedi o arquivamento da LDO. Agora, por que essa teimosia do gabinete? Eu sei que talvez você não tenha essa resposta pronta, até porque você não representa o gabinete, mas você faz parte de algumas discussões muito restritas. Por que essa teimosia em relação à LDO? Ali há uma questão fundamental, que é a independência financeira dos poderes. Com as mudanças que foram feitas dentro da LDO, a partir das emendas, houve uma amarração maior da parte financeira dos poderes. Coisa que o governo antes fazia através de suplementação e os poderes ficavam esperando, né, o governo barganhava isso, claro. Né, a partir desse novo desenho com as emendas, né, os poderes ficaram, ou tem uma maior, digamos assim, previsão do que verdadeiramente eles poderão contar. E o governo está tentando retirar isso, essa condição dos poderes, e nós não concordamos com isso. O que é difícil entender, deputado, é que o Executivo enviou para a Assembleia num prazo inédito, porque para que o Parlamento pudesse fazer a apreciação dessa peça, sempre era no último mês do ano, a coisa era sempre no aperreio. Essa daí é a LOA, que eles também já encaminharam. Ao orçamento, né? Isso. O que ocorre? O primeiro que eles encaminham é a LDO, que foi lá atrás, em abril. E aí, ela tem prazo para tramitar, que são 60 dias. Então, esse prazo já passou. Nós já discutimos, já debatemos, a Constituição Estadual mostra, o regimento interno também mostra, né? Não há mais debate sobre isso, não há mais possibilidade sobre isso, e nós, de posse do regimento, passamos a manhã toda olhando, ver se havia condição, se não havia. Nós não chegamos lá e dissemos, não, nós vamos, por conta que somos oposição, nós vamos arquivar. Fizemos isso. Eu não sabia nem que eu ia presidir, né,
à mesa. Eu nem sabia que ia Não, e jogou com o regulamento debaixo do braço. Nós tínhamos olhado o regulamento e a Constituição e não nos coube outra alternativa a não ser fazer isso. Então, agora a possibilidade desse processo todo parar na justiça, isso deve ocorrer? Só se o governo resolver, né, ressuscitar o arquivamento. Se o governo resolver ressuscitar o arquivamento, aí vai parar na justiça, porque nós não vamos aceitar. E pode ressuscitar o arquivamento? Não. De acordo com o que diz a nossa Constituição e o nosso regimento interno, não pode. Não tem como. A não ser que eles nos apresentem essa forma, que por não concordar com ela, que nós não encontramos na Constituição nem no regimento interno, nós vamos para a Justiça para resolver essa situação. Mais uma vez fica demonstrado que o governo está sem base parlamentar ali na Assembleia. Né? Dando barrigadas, né? Nós entendemos que isso é fruto do comportamento da própria liderança do governo, né? Que insiste em querer fazer, né, o seu trabalho lá dentro de maneira impositiva. A imposição ela não cai bem em lugar nenhum. O diálogo é fundamental para se chegar ao entendimento, mas o estilo, a maneira como que a liderança lá, o deputado Gerlid diz, tem se comportado, é uma maneira que o governo sempre vai encontrar essas dificuldades. Os fatos demonstram, até para os próprios parlamentares que apoiam Gladson Cameli, que essa forma de atuação da liderança precisa ser revista. Né? Precisa ser revista. Quando estava o ex-líder, né, que saiu, o Che, a gente tinha um diálogo, a gente tinha uma conversa, a gente chegava aos entendimentos, a gente não tem problema nenhum em votar em projetos do governo, né, para poder, inclusive, ajudar com os nossos votos. A gente não tem problema nenhum, a gente só não vai aceitar são imposições e atropelamentos. Ontem também, durante essa semana, vocês apreciaram uma possibilidade de o governo do estado do Acre fazer um empréstimo de 268 milhões. O argumento é para que esse dinheiro seja investido em infraestrutura. Mas eu me lembro que o atual grupo que está no poder, até o ano passado, criticava muito o governo da Frente Popular em função dos empréstimos que eram feitos. O que aconteceu? Qual foi o argumento mudou ou foi o lado do balcão que mudou? Sentaram na cadeira, né? Sentaram na cadeira dos problemas e estão se deparando com a realidade. É por isso que é preciso você ter coerência e ter cuidado no que você vai falar, no que você vai fazer, porque senão lá na frente a vida lhe coloca diante de algumas realidades que aí você vai entrar em contradição. O grupo que está aí na condição de base do governo atual, a maior parte questionavam de maneira dura, né, os financiamentos que os governos anteriores queriam fazer, ou os financiamentos que os governos anteriores fizeram. E agora estão buscando nos convencer a votar favorável a esse financiamento, que eu não tenho problema nenhum em discutir isso, eu não tenho dificuldade nenhuma, porque eu sei que a realidade financeira do Estado, né, não é boa, eu sei que um governo tem dificuldades para pagar folha de pagamento, para fazer investimento em infraestrutura, então eu estou aberto para ouvir os técnicos do governo do Estado apresentarem quais são as suas demandas. Isso para mim não é problema. Agora eu fiz um requerimento solicitando as informações com detalhamento em que o governo vai investir, porque dizer eu vou investir em infraestrutura é muito genérico, né? Então a gente precisa só saber em que o governo efetivamente vai investir para poder ajudar. A possibilidade de que o seu voto então seja favorável ao empréstimo diante dos argumentos que vão lhe apresentar, é isso? Exato, o meu voto está aberto para ser convencido a votar, né, diante dos argumentos e das demandas que eles vão me apresentar. Agora, é óbvio também que o governo precisa se comportar de maneira respeitosa com o parlamento. Se o governo continuar insistindo nesta tese, né, de desrespeitar a Constituição, de atropelar para poder colocar um projeto dentro da Assembleia Legislativa de qualquer forma, como a questão da LDO, que já tramitou, já passou e eles estão querendo resgatar, aí a gente vai avaliar os nossos posicionamentos, inclusive a obstrução desse pedido de financiamento. Falando em desrespeito, em postura inadequada do Executivo em relação ao Poder Legislativo, eu lembro aqui que o governador do estado esteve aqui semana passada e colocou o posicionamento dele em relação àquele episódio envolvendo servidores da saúde lá na CESAC. Inclusive, você estava lá no meio daquele furdunço todo. E o governador, me parece que tomou uma posição em relação àquele episódio.
ficou do lado da equipe dele. Ficar ao lado da equipe dele naquele episódio é ficar contra o servidor público. Que avaliação que você faz a respeito do que foi dito pelo governador Gladson Camilo? Olha, eu assisti a entrevista, né? Assisti 2 vezes a entrevista e percebi que ali o governo, ou o governador Gladson, perdeu uma grande oportunidade, que foi a oportunidade de se reconciliar com os servidores em saúde. Porque como ele prometeu algo que ainda não entregou para os servidores, que foram os aumentos, né? Ele poderia pelo menos ter se reconciliado com os servidores, pedindo desculpa, primeiramente, e tomando a medida que os sindicalistas, não fui eu que fui pedir, né? Eu não pedi para o governo retirar um membro de sua equipe. Foram os sindicalistas que lá numa reunião na Casa Civil disseram: governador, nós não aceitamos mais nos relacionarmos com o coronel que nos chamou de vagabundo. Né? Os sindicalistas lá falaram unanimemente. E o governador ouviu isso dos sindicalistas. Então, quando chega e senta aqui nessa cadeira, sendo entrevistado, diz que colocou o sistema de inteligência para funcionar. E o que o coronel chamou de vagabundo foi um pequeno grupo. Então, foi aquele grupo de sindicalistas que lá na reunião pediu, né, para retirar porque estava ofendido. Então, acho que o governador perdeu essa oportunidade. Né? Inclusive, talvez seja por isso também que a avaliação dentro da saúde está muito ruim. Né? Eu vi a última pesquisa que saiu. Aquela pesquisa dialoga um pouco com a realidade que nós estamos vivenciando. Tem andado muito no interior, nos municípios, a gente tem visto a dificuldade de infraestrutura, de material, material médico hospitalar, de profissional. Hoje está uma dificuldade extraordinária você fazer uma cirurgia dentro do sistema público. Né? Falta materiais básicos, tem alguns hospitais que estão faltando até alimentação. Agora, Genilson, ninguém consegue, eu entendo a sua linha de argumentação em relação à postura do governador, que acabou tomando partido mesmo em relação nesse episódio aí, né? Tomou partido, não quis preservar um membro de sua equipe, ele tem esse direito. Agora, ninguém consegue, a gente precisa fazer uma reflexão, ninguém consegue piorar a saúde, deixá-la nessa situação em que ela está, em 10 meses, né? Ninguém consegue deixar a saúde do estado do Acre como ela está em 10 meses. Isso aí é um processo longo. Que vem vindo, né? Tanto é que a avaliação que saiu na última pesquisa, e eu tenho perfeitamente esse entendimento, que os problemas que o governo atual está vivenciando na saúde, grande parte deles não são de agora, são problemas antigos. No entanto, Itaã, há algumas coisas que fazem parte, né, da ordem do dia, né, que fazem parte da organização. 10 meses, 9 meses é uma gestação, né? 9 meses é uma criança nasce, então 9 meses dá para fazer muita coisa, né, sobretudo de organização. Nós até agora não conseguimos nem devolver os recursos humanos para as unidades de saúde. O governo fez 2 concursos, e eu acho que agora que vai chamar o concurso que foi feito há algum tempo para poder repor. Nós temos hospitais aí, por exemplo, no Jordão, só tem 2 enfermeiras, né? Tem uma médica, você imagina uma médica atendendo 24 horas durante os dias da semana e durante o mês. Então, a situação é muito difícil. O governo não conseguiu comprar medicamentos para colocar medicamentos básicos dentro das unidades, entendeu? Olha só o que diz a avaliação na saúde. Né? Essa avaliação que você está falando aí é da pesquisa Real Time Big Data TV Gazeta. Isso. A pesquisa comprovou que a saúde não vai bem. Diz que 46% disseram que continua tão ruim como no governo passado. Né? Então, a população está percebendo que não houve melhoria. A maior parte da população está percebendo que não houve melhoria. E aqui para nós, a turma que está à frente da CESAC, eles não estão perdendo o tempo deles com avaliação e com os cuidados que precisa se ter nas unidades hospitalares. Eles estão construindo o sistema de terceirização. Né? Eles estão gastando suas energias construindo o sistema de terceirização. É o que vai acabar acontecendo. O próprio governador admitiu aqui que há possibilidade de que ele venha sim a construir esse instituto. Agora, em relação a essa terceirização, fazendo o papel aqui de advogado do diabo,
ela já é concreta no atual sistema de saúde, como ele está posto na prática? Olha, existe, e o governador gosta inclusive de falar que não, o sistema já está terceirizado. Existem muitos serviços que de fato estão terceirizados, né? Agora, qual é a responsabilidade do governo? É saber qual desses sistemas ou desses serviços terceirizados está funcionando adequadamente e a contento. E o que ele está tentando fazer agora é passar o checkmate, ou seja, passar a régua em tudo, quer terceirizar pronto-socorro, fundação, tudo. Então, assim, eu não sei se lá na frente o governo vai conseguir suportar isso, porque quer queira, quer não queira, tá? Quando você terceiriza um serviço, as pessoas que estão prestando o serviço, elas também vão buscar ter o lucro delas, né? Com certeza. E este lucro poderia ser um recurso que podia estar sendo investido em infraestrutura e em outras coisas. Puxa, nós não temos uma secretaria cheia uma secretaria estadual cheia de cargos, tem secretário, tem subsecretários, tem diretores de assistência, tem tudo. Com a terceirização geral que vai vir do Instituto, o governo tem inclusive que dispensar toda essa, né, linhagem, aí, podemos dizer assim, toda essa cadeia de servidores da CESACRE e tem que montar só uma pastazinha dentro da Casa Civil e prestar conta com esse Instituto aí uma vez por mês. Porque qual o sentido de existir secretário, coordenador de assistência, coordenador de administração, coordenador disso, diretor disso? Não tem necessidade. A terceirizada é que vai cuidar disso. Genilson, nosso tempo está acabando. Rapidamente, energia elétrica. Como é que está essa agenda? Vai vir o pessoal da CPI de Rondônia para tratar do tema aqui? Qual que é a agenda deles? Olha, eles estão vindo para poder conversar com a CPI daqui, para que a gente possa trocar algumas experiências, para que a gente possa dialogar sobre problemas que eles estão vivenciando lá e os problemas que nós estamos vivenciando aqui. A CPI decidiu endurecer o tratamento com a própria energia. Ambiente político tem, né? Tem ambiente político, mas decidiu endurecer no sentido do relacionamento, porque outro dia houve um ato na frente da Energisa e a Energisa colocou polícia lá, né, entrou na justiça para que ninguém tivesse o direito de entrar ali num pátio da Energisa, enfim. Nós não fizemos isso com nenhum membro da Energisa que foi na Assembleia Legislativa, que foi na Casa do Povo. A gente sempre foi cafezinho, né, demos água, mas o tratamento vai ser diferente agora, porque estão querendo tirar do povo o direito de o povo protestar. Genilson, queria agradecer a tua participação, lembrando que, já que a Energisa foi citada aqui, fica o espaço aberto para a próxima semana, caso a direção da empresa sinta necessidade, o espaço está aberto para a gente voltar a falar sobre esse assunto. Obrigado mais uma vez, Genilson, pela tua vinda aqui, tá bom? Obrigado, Itaam, obrigado às pessoas que estão nos assistindo, à disposição. Nós voltamos logo após o intervalo, falando a respeito de segurança pública.